Nesse trecho do capítulo 23 de Jeremias, são uma extensa e detalhada condenação à falsidade profética. Deus desmascara os falsos profetas, provando que eles não foram enviados, não têm acesso ao seu conselho e não levam o povo ao arrependimento. O teste definitivo é o poder da palavra. O verdadeiro oráculo é como fogo e martelo, enquanto o sonho é a palha. O capítulo conclui com um juízo severíssimo contra aqueles que, de forma irreverente, chamavam a palavra de Deus de carga ou fardo, garantindo que ele seria o fardo que Deus lançaria para longe. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 23, dos versículos 21 ao 40. Não enviei tais profetas, são eles que correm, nem jamais lhe falei, e no entanto proferiram oráculos. Houvessem eles assistido à minha deliberação, e seriam minhas as palavras que haveriam de proferir, fazendo que meu povo renunciasse à perversidade de seu procedimento. Porventura eu sou Deus apenas quando estou perto, oráculo do Senhor. Não sou também quando de longe? Poderá um homem se ocultar de tal modo que eu não o veja, oráculo do Senhor? Porventura não enche minha presença o céu e a terra, oráculo do Senhor? Ouço o que diz os profetas, que proferem em meu nome falsos oráculos. Tive um sonho. Quanto tempo vai durar isso? Julgo esses profetas, ao proferirem mentiras e as imposturas de seus corações, que irão pelos sonhos que contam uns aos outros, tornar meu nome esquecido do povo, assim como aconteceu a seus pais, que esqueceram meu nome por causa do de Baal? Conte o profeta o sonho que tiver, mas a quem for dado ouvir minha palavra, que fielmente a reproduza. Quem vem fazer a palha com grão, oráculo do Senhor. Não se assemelha ao fogo minha palavra, oráculo do Senhor. Qual martelo que fende a rocha? Eis porque, oráculo do Senhor, vou lançar-me contra os profetas que imitam minhas revelações, falando a outros. Vou pedir conta aos profetas cujas línguas não vacilam em proclamar, oráculo do Senhor. Irei contra os profetas de sonhos enganadores, que ao narrá-los ludibriam com mentiras e fatuidades o meu povo, quando nem missão lhes ortoguei, nem mandato algum, e de nenhuma valia não para esse povo, oráculo do Senhor. Quando esse povo, ou algum profeta, ou sacerdote vier perguntar-te, qual o novo fardo do Senhor que anuncias? Tu lhes dirás, fardo? És tu esse fardo, e dele me alijarei, oráculo do Senhor. E o profeta, o sacerdote, ou o leigo, que ousar dizer, oráculo do Senhor, eu castigarei, assim como a sua família. Eis como entre vós deveis exprimir-vos. Que respondeu o Senhor? Ou que disse o Senhor? Não repitais, porém, oráculo do Senhor, porquanto tal palavra se tornará um fardo para cada um, já que deturpais o sentido das palavras de Deus. Ao profeta dirás, portanto, que te respondeu o Senhor? Que te disse o Senhor? Se, porém, empregardes esta palavra, oráculo do Senhor, sendo que vos adverti de que não as devereis repetir, por qual motivo eu vos erguerei, qual um fardo, e longe de mim vos lançarei, bem como a cidade que a vós e a vossos pais havia outorgado. Eu vos afligirei com um perpétuo opróbrio, uma eterna vergonha inesquecível. O capítulo 24 de Jeremias é um oráculo de esperança e juízo, manifestado na visão dos figos. Ele estabelece um paradoxo teológico. O grupo que sofreu exílio é, na verdade, o grupo escolhido por Deus para a futura restauração, pois o sofrimento os levará ao arrependimento e a um coração para me conhecerem. Em contraste, o grupo que manteve sua posição está destinado à destruição total, pois sua incredulidade e falta de arrependimento são incorrigíveis. Jeremias capítulo 24. Fez-me o Senhor contemplar esta visão. Colocadas diante do templo do Senhor estavam 2 cestas de figos. Isso foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado de Jerusalém Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, juntamente com os chefes de Judá e seus carpinteiros e serralheiros. Uma das cestas continha ótimos figos, como são os prematuros. A outra, porém, tão maus que nem mesmo se podiam comer. Disse-me o Senhor, que vês, Jeremias? Figos, respondi, excelentes uns, péssimos outros, que nem mesmo servem para comer. Foi-me então dirigida pelo Senhor a palavra nesses termos.
Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: assim como contemplas com prazer os figos bons, assim também olharei favoravelmente os desterrados de Judá, que destes lugares exilei para a terra dos caldeus. A eles lançarei olhar benévolo e os reconduzirei a esta terra, onde os restabelecerei para não mais arruiná-los, e de novo os plantarei sem que os torne a arrancar. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que sou eu o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão a mim. E a semelhança do que acontece aos maus figos, que por demais estragados já não são comíveis, assim também farei, diz o Senhor, de Sedecias, rei de Judá, dos seus chefes e do resto da população de Jerusalém, que permanece nesta terra ou que no Egito se haja refugiado. Farei deles objetos de pavor, de desgraça para todos os reinos da terra, de vergonha e zombaria, escárnio e maldição, em toda parte por onde os dispersar. Contra eles enviarei a espada, a fome e a peste, até que sejam exterminados do solo que a eles e a seus pais havia concedido. No capítulo 25 de Jeremias é um dos oráculos mais abrangentes do livro. Ele estabelece o período profético dos 70 anos de cativeiro babilônico como punição para Judá. Em seguida, usa o símbolo da taça do furor para demonstrar que o juízo de Deus é universal, atingindo Judá primeiro e depois todas as nações. O capítulo encerra com a visão do juízo cósmico, onde o próprio Deus, como um leão, destrói e espalha os corpos dos ímpios por toda a terra. Jeremias capítulo 25. Eis o que foi dito a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, era no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que o profeta Jeremias tornou conhecido de todo o povo de Judá e dos habitantes de Jerusalém. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, eis que 23 anos são decorridos desde que a palavra do Senhor me foi dirigida, e que vou-la transmitir com assiduidade, sem a terdes, entretanto, escutado. Continuamente o Senhor enviou-vos os profetas, seus servos, mas nenhuma atenção lhe prestaste, e não destes ouvidos às suas mensagens. Assim falava ele: renuncie cada um de vós à vida perversa e à maldade do procedimento, e ficareis para sempre na terra que o Senhor vos havia concedido, assim como a vossos pais desde sempre. Não andeis à procura de outros deuses, para ante ele vos prostrardes e lhe renderes culto. Não me provoqueis a cólera para a vossa própria desgraças com esses ídolos que vossas mãos fabricaram. Mas não me escutastes, oráculo do Senhor, o que provocou minha cólera para a vossa desgraça, por causa dos ídolos feitos por vossas mãos. Por isso, assim disse o Senhor dos Exércitos, porque não me escutastes as palavras. Vou conclamar todas as tribos do norte, oráculo do Senhor, assim como o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a fim de lançá-los contra esta terra e seus habitantes, e todas essas nações que a cercam. Eu os votarei ao intérprete, e deles farei objeto de assombro, de assobio e de eterna ruína. Abafarei seus gritos de alegria e os cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, e amortecerei o ruído da mó e o brilho da lâmpada. Esta terra se converterá em angústia e solidão, e por 70 anos lhe há de perdurar a servidão do rei da Babilônia. Decorridos esses 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e seu povo por causa de seus pecados, oráculo do Senhor, assim como a terra dos caldeus, que transformarei definitivamente num deserto. Contra essa terra executarei todas as ameaças que proferi contra ela e que neste livro se acham consignadas. O que Jeremias profetizou contra todas as nações pagãs, porquanto eles serão, por sua vez, subjugados por numerosas nações e grandes reis, e lhes retribuirei segundo os atos e feitos de suas mãos. Eis o que me disse o Senhor, Deus de Israel: toma de minhas mãos esta taça cheia do vinho de minha ira, e faze com que dele bebam todos os povos, os quais te enviarei. Quando tiverem bebido, ficarão e enlouquecerão à vista da espada que contra eles enviarei. Tomei então a taça das mãos do Senhor, e dela fiz beber todos os povos, aos quais me enviou o Senhor. Jerusalém e a cidade de Judá, seus reis e chefes, para transformar tudo em um deserto, em uma desolação, ante a qual se há de escarnecer. Exemplo que será citado entre as maldições, como hoje se vê,
ao faraó rei do Egito, aos seus servos, oficiais e povo, assim como a mistura das populações, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, Gaza, a Caron, ao que resta de Azoto, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, aos de Sidônia e aos das ilhas que estão além do mar, e a Dandã, Temã e Bus, a todos os que se fazem cortar os cabelos nas têmporas, aos reis da Arábia e aos das misturas de populações que habitam o deserto, a todos os reis de Zambre, aos de Alã e aos reis da Média, a todos os reis do norte, próximos ou longínquos, uns após outros, a todos os reinos do mundo que habitam na superfície da terra, e depois deles beberá o rei de Ainolibabe. Tu lhes dirás então: assim diz o Senhor, Deus de Israel: bebei, embriagai-vos, vomitai e caí, para não mais vos levantardes sobre o gládio que enviam contra vós. Se recusarem a tomar a taça de tuas mãos para beber, isto lhe dirás: eis o que me disse o Senhor dos Exércitos, a vez de bebê-la. É pela cidade onde meu nome foi invocado que começa a punir. E vós estareis isentos do meu castigo? Não sereis poupados, pois que farei vir a espada sobre todos os habitantes da terra, oráculo do Senhor dos Exércitos. E assim profetizarás: ruge o Senhor do alto do céu, e de sua morada santa faz ouvir a sua voz. Ruge contra o seu rebanho e lança o grito do pisador contra todos os habitantes da terra. Estende-se o tumulto até os confins do mundo, pois que o Senhor está em litígio com as nações. Entra em processo contra toda a carne, entregando a espada os maus, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: eis que o flagelo vai estender-se de nação em nação, e dos confins da terra vai desencadear-se violenta tempestade. Aqueles que o Senhor nesse dia tiver atingido de uma a outra extremidade da terra, não serão chorados, nem recolhidos e sepultados, jazendo no solo qual esterco. Brami, pastores, gritai, rolai na poeira, chefes do rebanho, pois que chegou o dia de vossa destruição, e caireis como carneiros escolhidos. Não haverá mais refúgio para os pastores, nem salvação para os chefes do rebanho. Ouvi os gritos dos pastores e os bramidos dos chefes do rebanho, porque o Senhor lhe devasta os pastos. A placidez dos campos é devastada pela cólera fervente do Senhor. Partiu qual leão a safar-se da rede. A terra vai transformar-se em deserto, sob o golpe dos gládios destruidor e da ardente cólera do Senhor. Nesse trecho do capítulo 3 de Colossenses, é um forte apelo à ética da ressurreição. Os cristãos, tendo morrido para o mundo e ressuscitado em Cristo, devem focar sua mente nas coisas do alto. Isso implica a mortificação dos vícios da velha vida e o revestimento das virtudes, que caracterizam a nova humanidade em Cristo, onde não há distinção sociais. A paz de Cristo, a palavra de Cristo e a gratidão devem governar toda a vida comunitária e pessoal. Colossenses capítulo 3, dos versículos 1 ao 17. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tendes terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim viveis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Não vos enganeis uns aos outros. Não vos despistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego nem judeu, nem bárbaro nem cita, nem escravo nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranha misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem.
Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual foste chamado, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vós possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nesse trecho do Salmo 105, é um testemunho da soberania da misericórdia de Deus. Embora Israel tenha merecido a destruição, Deus não os abandona, pois lembrou-se de sua aliança e agiu por misericórdia. O Salmo conclui com a esperança de que Deus os recolha do exílio, para que possam finalmente viver para louvar o seu nome. Salmo 105, dos versículos 40 ao 48. Então se inflamou contra seu povo a cólera divina, e Deus teve aversão de sua herança. Ele os entregou nas mãos das nações pagãs e foram dominados pelos que os odiavam. Oprimiram-nos os seus inimigos, foram submetidos ao seu jugo. Muitas vezes ele os libertou, mas sua conduta o exasperou de tal modo que foram abatidos por causa de suas iniquidades. Entretanto, vendo a sua aflição, ouviu-lhes as orações. Em favor deles lembrou-se de sua aliança e por sua misericórdia deles se apiedou, e fez com que encontrassem a clemência junto aos que os tinham aprisionado. Salvai-nos, Senhor nosso Deus, e recolhei-nos de entre as nações, para que possamos celebrar o vosso santo nome e ter a satisfação de vos louvar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pelos séculos dos séculos, e que todo o povo diga Amém. Nesse trecho do capítulo 23 de Eclesiástico, é uma instrução de sabedoria que ensina que o domínio da língua é fundamental para a vida piedosa. O maior perigo é a associação indevida do juramento ao nome de Deus, que facilmente leva a blasfêmia e ao castigo sobre a casa do pecador. O sábio deve falar com moderação e temer a destruição que a palavra impura e descontrolada traz. Eclesiástico capítulo 23, dos versículos 7 ao 15. Ouvi, filhos, o conhecimento que eu vos dou. Aquele que o guardar não perecerá pelos lábios, nem cairá em ações criminosas. O pecador é apanhado pela sua leviandade. O orgulhoso e o maledicente nela encontrarão motivos de queda. Que tua boca não se acostume ao juramento, porque isso leva a muitos pecados. Que o nome de Deus não esteja sempre na tua boca, e que não mistures nas tuas conversas o nome dos santos, porque nisso não estarias isento de culpa. Pois assim como um escravo submetido continuamente à tortura, nela trará as cicatrizes. Assim todo homem que jura pelo nome de Deus não poderá totalmente escapar ao pecado. O homem que jura com frequência será cheio de iniquidade, e o flagelo não deixará a sua casa. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e se dissimular, pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não o justificará. Sua casa será cheia de castigos. Há uma outra palavra que merece a morte, e não deve ser encontrada na herança de Jacó. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.